Se tem uma máxima que é uma grande verdade, é que a vida é feita de escolhas. Isso é fato. A vida é feita de escolha. Muito do que você é, muito do que você tem, muito do que você, de onde você está, faz parte das escolhas que você fez no passado. A grande questão é que nem sempre escolher é uma opção. A grande verdade é que a consequência das nossas escolhas, elas são inevitáveis. Você tem todo o direito de parar com tranquilidade, com calma, para fazer a sua escolha. Porém, o que você escolhe, a consequência, ela é inevitável. Eu não estou falando aqui de predestinação, de se eu fosse pela rua A, eu não seria assaltado, se eu fosse pela rua B, eu não tropeçaria. Não é disso que eu estou falando, mas o que eu estou falando é que as nossas escolhas, elas trazem consequência. E aqui nós estamos diante de alguém, de um personagem bíblico que desde os seus primeiros passos, ele fez uma escolha importante. A Bíblia vai dizer que Josué, ele não se apartava do lado da tenda. Sabe o que é isso? Moisés entrava, presbítero Wagner, na tenda, para ter as experiências dele com Deus dentro da tenda. E Josué não podia entrar na tenda, mas ele tinha uma opção: eu não posso entrar, mas eu vou ficar o mais perto que eu puder. Ele fica coladinho ali do lado. Meu Deus do céu, eu imagino Josué pensando: Senhor, talvez transborde algo tão grande sobre Moisés, vai que pinga 2 gotinhas aqui em mim, então eu vou ficar o mais perto possível. E Josué é separado para substituir Moisés. Irmãos, substituição é uma coisa da vida. Há quem diga, e é verdade, que ninguém é insubstituível. Isso não é mentira. É claro que existem pessoas que, quando são substituídas, fazem tanta falta. Existem pessoas que, quando são substituídas, deixam um vazio, porque são pessoas fantásticas, são pessoas que a gente gosta de ter perto da gente. Agora, existe uma questão, é que uma coisa, evangelista Rubens, é você substituir quem está dando errado. Substituir quem está dando errado fica fácil. Substituir quem está dando errado é só mudar e está tudo certo. É complicado é substituir quem está dando certo. Moisés vinha numa batida que tinha o respeito total do povo. Aí Deus chega e diz: Moisés, teu tempo acabou. Separa um, escolhe um e ponha a sua mão. E a glória que está sobre você estará agora sobre ele. Moisés, eu imagino que sai da tenda e olha um garotinho colado lá, um jovem, colado lá no cantinho e diz: eu já estava de olho em você, filho. É você que está perto. É você mesmo. Josué assume essa ocorrência. E ele é colocado em um cenário, aonde no capítulo 1, Deus já chega para ele e fala: ei, Josué, levanta, meu irmão, levanta, passa o rio e vai seguir. Mas Moisés acabou de morrer. Não, às vezes dá tempo para chorar, a gente chora. Às vezes dá tempo para sentir, a gente sente. Às vezes Deus não pode respeitar o nosso momento. Vai dizer: Jesus, eu sei que você está triste, eu sei que você está chateado, mas o povo precisa chegar na terra prometida, Josué. O povo precisa seguir o caminho. Eu preciso cumprir a minha promessa sobre o povo. Você está triste, eu entendo. Você está de luta, eu entendo. Você está chorando, eu entendo. Mas não é sempre que dá para aceitar. Levanta e mete a mão no arado e vai fazer o que você foi chamado para fazer. Josué conduz o povo. Ele recebe um chamado no capítulo 1, e é interessante que no capítulo 2 ele já recebe um relatório de que Deus é com ele, de que Deus está com ele. E ele segue conduzindo a nação. Eu vou chegar no capítulo 24. E ele segue conduzindo a nação, até que o tempo passa.
E a nação continua naquela batida. Corrompe, Deus derruba. Se arrepende, Deus levanta. Corrompe, Deus derruba. Se arrepende, Deus levanta. O povo não consegue se livrar da maldição da idolatria. O povo não consegue se livrar desta maldição de carregar consigo deuses estranhos, como se Deus não fosse suficiente. Até que chega um momento e eu vejo esse texto como Josué. Na minha ótica, Josué aqui está desistindo do povo. Ele diz para ele: gente, a gente já mediu tanta força, a gente já brigou tanto, a gente já conversou tanto, a gente já orientou tanto. Então faz o seguinte: o que vocês querem fazer da vida de vocês? Mas eu acho interessante é que antes de Josué liberar o povo, ele obedece aqui a uma sequência, e é isso que eu quero me ater no capítulo 24 do livro de Josué. Porque ele não chega simplesmente e diz para o povo assim: ó, escolhe quem vocês vão adorar, porque eu já escolhi o meu. Ele não chega simplesmente dando o povo até o prazer, o direito de simplesmente chegar e escolher, mas ele obedece a um critério, e esse critério nós temos que levar para dentro da nossa casa, porque meteu pela porta e sair dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, palavras do vento leva. Falar é fácil. O mundo não é movido por aquilo que nós falamos, o mundo é movido por aquilo que nós fazemos. Amo demais o evangelista Rubens. Ó, falei ou não falei? Mas se eu chamo o evangelista Carlos para falar mal do evangelista Rubens, eu estou falando uma coisa e fazendo outra. O que vai determinar o meu sentimento pelo evangelista Rubens? O que eu falo ou o que eu faço? Então você simplesmente chegar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como se fosse uma profecia, aonde coloca sobre Deus toda a obrigação de trazer os nossos para a casa do Senhor. Está difícil a caminhada, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Passa o tempo, eu já nem acredito mais, eu já nem oro mais, mas eu creio que se Deus falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem diz isso não é Deus, quem diz isso é Josué. Não há aqui uma promessa do alto. Josué está decretando, ele está declarando algo que ele já construiu anteriormente. Vamos ver? Capítulo 24 começa, se você observar a Bíblia, Josué aqui, ele já dividiu o povo, já juntou o povo, já lançou sorte sobre cada um, quem vai ficar com que terra, ele já organizou tudo na terra prometida. E ele chama o povo, e o texto vai dizer: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. Então ele reúne o povo, e a primeira coisa que ele faz é apresentar, é trazer à memória do povo tudo aquilo que Deus fez, o Deus de Israel. Ele vai dizer: olha, Deus livrou vocês, Deus guardou vocês. Ele vai apresentando todos os milagres e todas as bênçãos e todas as dádivas que Deus fez para o povo. Ele reapresenta Deus para o povo, ele apresenta Deus para o povo de novo. Eu sei que vocês já sabem, mas deixa eu falar aqui do Deus de Israel. E ele fecha no versículo 14, ele fecha dizendo: agora pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais além do rio. Então, peraí, Josué não chega decretando, Josué não dá um tapa na mesa e determina quem é o Deus da casa. Josué primeiro ensina quem é o verdadeiro Deus. Porque não adianta eu torcer a orelha, gritar, bater, castigar, porque daqui a pouco meu filho está mais forte que eu, minha filha está mais forte que eu, e se ela não entender
São jovens engolindo sapo dentro da igreja, só esperando fazer 18 anos para dar um rumo para a sua própria vida, porque ele não conhece o verdadeiro Deus. Mas é criado na igreja. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não. Filho de crente tem que converter, filho de crente tem que confessar Jesus, tem que ser discipulado. Então, antes de Josué decretar aquilo que ele determina para a casa dele, ele começa a ensinar. Só que ensinar não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque em casa você não prega com a Bíblia, com palavras. Em casa você prega com a vida. Então, não é o que Josué ensina, não é o que Josué leciona, é o que ele vive. É a vida dele, em relação com Deus, é que vai determinar aquilo que a família dele vai fazer. Então, quando ele chega para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele já preparou o terreno. O que está acontecendo é gente com um terreno sujo, cheio de corpo estranho, batendo na mesa e dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Satanás olhando e dizendo, com toda a liberdade que eu tenho lá dentro, vão servir o Senhor quando? Vai servir quando? Com toda a legalidade que eu tenho, vai servir ao Senhor quando? Com teu filho falando contigo do jeito que fala, vai servir ao Senhor quando? Vai não. Antes de tudo, ele ensina. E ele abre o capítulo 14, o versículo 14, dando o direcionamento. Olha, eu não sei o que vocês querem fazer, mas o caminho é esse. Porque o ruim, irmão, não é trilhar o caminho, não. O ruim é não saber para onde ir. O ruim é ficar perdido. Não é saber, não é não. Não saber, não é trilhar o caminho, não. Se eu digo para você, segue direto aqui, nessa rua, toda a vida, que lá no final tem, sei lá, um carro importado, 0 quilômetro, no teu nome. É só você seguir reto aqui, a principal. Tu ia não? E eu não ia. No meio do caminho reclamava, está muito longe esse carro, se eu voltar. A Lamborghini, 680 mil reais. Vai que amanhã ou depois eu tenho uma sorte e arrumo mais perto, né? Vou voltar, está longe demais. Tu volta? Não mente. Tu volta? Irmão, se caiu a pedra, eu vou pulando por outra. É só seguir. E Deus faz isso com a gente. Tem muita gente voltando. Ele vai dizer, olha, o caminho é esse. Josué está dizendo aqui. Agora pode temer ao Senhor e servir com sinceridade e com verdade. É só isso que precisa fazer. Segue reto, que lá no final tem vida eterna. Lá no final tem salvação. É só seguir reto. O que Josué está dizendo para o povo aqui é só não entortar o passo, é só não desviar o passo, é só seguir reto, que no final é salvação, gente. Ou eu sou o único aqui que quer ser salvo? Sou eu? Salvação lá no final, tu não volta não, né? A primeira coisa que ele faz, ele ensina. E ele vai dizer, deita, joga fora os deuses que são pais. Sabe o que ele está colocando aqui? Ele está colocando a lei. É tão sério isso que o primeiro mandamento já abre falando a respeito. Não farás para ti outros deuses. Ele apresenta quem é Deus. Olha bem, para você seguir essa sequência dentro da sua casa. Ele apresenta quem é Deus, ele mostra as coisas que Deus faz e em seguida ele aponta a verdade do Evangelho. É que é difícil, não é não, meu irmão? Mas não é de qualquer maneira. Existe uma coisa chamada lei. E sabe o que difere a lei de qualquer outro texto escrito? É que a lei, ela é inquestionável.
depois que se torna lei, tem que cumprir. Ah, mas na Bíblia está escrito assim, só que eu acho. Não, não acha não. Não tem que achar não. Vai achar na Constituição, vai achar no Código Penal para tu ver onde tu vai parar. Ah, o Código Penal proíbe o assalto, mas eu achava que podia. Não, filho, pode continuar achando, só que agora você vai achar na cadeia. A lei do homem, se você negligencia, você é preso. E a nossa Constituição abre dizendo isso: ninguém se esquiva de cumprir a lei alegando que não a conhece. Você não tem nem o direito de dizer que depois não sabia. Vacilou, cana. Mas a lei de Deus, né? Deus é amor. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus. Tem uma brincadeira que eu faço sempre, eu falo para o pessoal: quem tem plano de saúde aqui? Aí a pessoa toda orgulhosa levanta. Fala: a gente pode reunir uma campanha de oração para você ficar doente? A pessoa: não, que é isso? Deus me livre. Não. Falo: mas você não tem plano de saúde? Ah, não, eu tenho, mas eu não quero usar. Eu falei: então, o perdão de Deus para nós é assim. Existe, está aí e está pago. Se você precisar, estende a mão e clama pela misericórdia dele, mas o ideal é que você nunca precise. Tomara que você nunca precise. Mas para isso tem que cumprir a lei. A primeira coisa que ele faz, ele mostra quem é Deus, ele mostra as coisas que Deus fez, e ele apresenta a lei de Deus. É eficaz, é eficiente, mas não pode ser de qualquer maneira. Não pode. Você não sabe o quanto a gente queria abrir precedente. Estou mentindo, o ministério. Quantas e quantas vezes no nosso coração a gente pensava, a gente podia abrir uma exceção, mas não pode. Porque lei é lei. Escrito está. E acabou. Não pode ser de qualquer maneira. Ah, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O dia agora, nem tu serve ao Senhor. Nem tu obedece ao Senhor. Nem tu tens zelo com as coisas do Senhor. Nem tu cuida das coisas de Deus e quer que Deus cuide das tuas. Nem tu faz. Como que a tua casa vai fazer? Só porque está escrito na Bíblia? Isso aqui, meu irmão, se não tiver ninguém para levar a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa, desculpe, é só um livro. É só um livro. Se não tiver alguém com a certeza de que esse é o único livro do mundo que toda vez que você abre para ler, o autor senta do teu lado, é só um livro. Tem um monte de coisa bonita escrita aqui, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus, é só um livro. E não adianta profetizar uma coisa e plantar outra. Não adianta você proferir uma coisa com a sua boca e outra com a sua atitude. Não adianta a palavra dizer uma coisa e a atitude dizer outra. Satanás vai meter o dedão no seu rosto e vai dizer: para de graça, que você não é nada disso. Até porque ele é o acusador. Ele está com o dedinho apontado, só precisa de um rostinho parar na frente. Então, apresente a Deus. Apresente Deus. Mostre as coisas que Deus faz. Mostre a lei de Deus. E mostre dentro da tua casa que você vive aquilo que você prega. Que você vive aquilo que está aqui. Porque como é que eu vou achar possível? Só existe uma coisa que te encorajou a ficar de pé. Você tinha lá seus 8 meses, 1 aninho de idade. Apenas uma coisa te encorajou a ficar de pé. É o fato de você ver pessoas de pé.
porque você olhou para o teu pai, você olhou para a tua mãe e viu eles de pé, o teu subconsciente falou para você: é possível, tem como fazer, não é nenhum mistério não, é só você se ajeitar, se aprumar, se equilibrar e dar o primeiro passo. É possível. Então, se você quer pregar uma vida de separação, de santidade na presença de Deus para dentro da tua casa, se você quer levar isso para a tua família, para a tua parentela, para os teus vizinhos, mostre a eles que é possível, e aí eles se encorajam para levantar e dar o primeiro passo. Mas eles precisam ver em você a possibilidade daquilo que você prega. Porque se eu digo para você aqui que o ser humano é capaz de voar, eu duvido que você vai lá para cima da salinha e pula de lá. Estou certo ou estou errado? Tu pula? Se eu chego a uma asneira dessa para você, você vai dizer assim: é mesmo, evangelista? É? Voa aí para me ver. Sim ou não? É isso que o mundo espera da igreja. Eu chego com uma mensagem de separação, de santidade, de vida com Deus, e sempre com o meu vizinho para falar mal da vida do outro. O vizinho olha e diz: isso não é possível. É até bonito, mas não é verdade. Eu chego com um discurso de salvação, de milagre, vivenciando o agir de Deus na minha vida, e quebro o pau com minha esposa em casa. O vizinho olha e diz: não é possível. É até bonito, eu até entendo a proposta, eu até acho legal, mas se eles que estão todo dia no culto não conseguem, aí o diabo corre no ouvido e diz: ih, não é para você não. Não é para você. Agora Josué faz uma coisa aqui que eu acho interessante. Depois que ele apresenta a Deus, depois que ele fala as coisas que Deus faz, depois que ele mostra com a vida além de Deus, Josué abre opções. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Porque o ensinamento ele não pode cegar. O ensinamento ele não pode tapar os seus ouvidos. Ele abre opções. Ele vai dizer: ó, o mundo está de fora, tá? Nem tudo que está lá é ruim, não. Faz mal, mas não é ruim. É diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque você cria a criança com desespero, com medo do mundo. Não, porque lá Satanás se manifesta e você vai isso e vai sofrer aquilo. A pessoa não cresce na igreja, a pessoa se esconde na igreja com medo do mundo. Daqui a pouco Satanás dá uma balançada, abre a curiosidade da pessoa, a pessoa vai lá e mergulha no mundão e diz que não era nada daquilo que eles falavam. Então Josué vai abrir opções. Ele vai dizer aqui no 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem se serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus. Presta atenção numa coisa aqui. Você não vai gostar do que eu vou dizer. E lá no teu íntimo, lá no teu coração, na verdade você vai dizer assim, ó, está repreendido, Senhor. Mas é uma grande verdade. Espiritualmente falando, a sua casa tem um dono, e não é você. Espiritualmente falando, a sua casa pertence a alguém, e eu espero que seja ao Deus de Israel. Você sabe por quê? Porque quando Josué abre as opções aqui, ele não dá a opção do voto nulo. Você já reparou? Ou você escolhe um dos deuses que os seus pais serviam da além do rio, ou vocês escolhem os amorreus, os deuses dos amorreus. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro, ou você fica em cima do muro sem Deus. Não tem essa opção. Porque não existe vácuo de poder. Aonde Deus não tem espaço, Satanás entra. Não existe trono vazio. Não existe. Não existe trono
continuando, mas eu acho interessante, porque primeiro, só para a gente entender aqui, ele vai falar dos deuses que os pais dele serviam da além do rio. Isso é o rio Eufrates, vem lá da história de Labão. Jacó, você conhece a história. Ele sai de um lar cristão, ele sai de um lar monoteísta, ele sai de um lar aonde impera a primazia do Deus de Israel, e ele vai morar com seu tio Labão. Quando ele chega na casa do seu tio, não é o mesmo cenário que ele encontra. O que ele encontra é uma diversidade, é Deus para tudo quanto é lado, é estátua para tudo quanto é lado. O tempo passa, ele trabalha 7 anos, casa com Lia, mais 7, casa com Raquel. É porque eu confundo com René. Raquel. Beleza. 20 anos se passam. E a coisa entre Jacó e Labão começa a azedar um pouco. Aí Jacó pega, diz: olha, meninas, a gente vai embora, tá? Vamos embora, que o negócio não está bom. Eles juntam as coisas e vão embora. Daqui a pouco vem Labão desesperado atrás. E quando chega e os alcança, vai falar com ele: você foi embora e tal. Talvez no coração de Jacó deve ter um pensamento: ver atrás das filhas dele, né? Ver atrás das filhas. Mas ele chega e diz: olha, vocês roubaram os meus deuses, levaram um Deus meu embora. Jacó, sem saber, diz para ele: olha, procura aí. Agora, a pessoa que pegou o teu Deus, que seja a sua escrava, o seu escravo. Jacó nem sabia que quem tinha pego o Deus era o grande amor da vida dele, Raquel. Só que ela estava com Deus escondido embaixo do assento do cabelo. E ela estava sentada ali, e quando ele chega para ela, ela diz: olha, eu estou impura. Ou seja, eu estou no tempo da regra, né? Você não pode me tocar. E não podia mesmo. Labão vai embora. Jacó segue. Você sabe que quando Jacó sai para ir para casa, sai da casa de Labão, ele sai para ir para Betel. Ele vai com o propósito de ir para Betel, instituir lá um altar para o Senhor. É um propósito que ele tinha feito. Mas a Bíblia diz que Jacó para em Siquém. Saiu para um lado, parou em outro. E acontece tanta coisa ali em Siquém. A sua filha se perde com um príncipe. A cultura diz que ou a menina casa com esse príncipe, ou se ela não puder, ela está proibida de casar. Eles resolvem casar. Os filhos de Jacó se revoltam. Chega, propõe a eles que para se casar eles têm que se circuncidar. Eles se circuncidam. Enquanto eles estão se recuperando da circuncisão, os filhos de Jacó vão lá, matam 42 homens. Isso dá uma confusão sem precedente. Eu sei que Jacó não consegue progredir em Siquém. Capítulo 35 de Gênesis. Ele sai de Siquém. E ele dá uma declaração. Ele diz para eles assim: junta o povo e diz: olha, joguem fora os deuses estranhos que vocês carregam com vocês. É preocupante isso. Porque ele não pergunta quem tem Deus estranho aí. O próprio cenário já mostra para ele que tem. Ele vai dizer: olha, não vim conversar, não vim argumentar, não vim bater papo, pega o que tem de estranho aí e joga fora. Joga fora. Os outros deuses aqui são os deuses dos amorreus da terra onde eles estão. Esses deuses aqui representam o grupo dos deuses dali da região da Cananéia. Então aqui está Astarote, está Baal, são todos aqueles deuses. E qual é a grande questão daqueles deuses? É que o culto a esses deuses, ele não era tão inofensivo quanto os cultos dos deuses da lei do rio. Eles eram cultos que exigiam sacrifícios de humanos, sacrifícios de criança, eram cultos que exigiam relações sexuais. Era um culto que envolvia prostituição. E ele vai dizer: olha, vocês podem seguir a esses deuses, as estatuazinhas que vêm de lá, aos deuses daqui, ou vocês podem seguir ao Deus de Israel. Opção não te falta. Você não pode dizer que Deus foi enfiado goela abaixo. Opção você tem. Agora, para a gente entender aqui, finalizar a história, qual é a grande diferença entre esses deuses? Qual é o grande semelhança, perdão? Qual é o grande poder que esses deuses têm? Nenhum.
o ensinamento do texto da nossa vida é que quando Deus chega, se tem alguém no lugar dele, Ele não pega outro lugar. Deus não aceita outro lugar senão o primeiro. Ah, mas é egoísmo de Deus? Não. Porque Ele não derruba quem está em primeiro lugar. Eis que estou à porta aí. Ele bate. Se Ele poder entrar, significa que tem lugar para Ele. O lugar dele está reservado. A única coisa que o Deus estranho faz é tirar a presença de Deus do meio do povo. Só isso. Só mais nada. Não faz chover, não faz molhar, não faz nada. A única coisa que eles fazem é tirar a presença de Deus. Deus olha e diz: ah, já tem um Deus aí, se resolve com ele, estou indo embora. Deus não é esmola, estou indo embora. Já tem uma opção aí, tchau, eu estou indo embora. Mas quem entende o valor da presença de Deus sabe que não é tão simples assim o que esses ídolos fazem. Davi, quando vai se consertar com Deus, ele diz: Senhor, leva tudo, leva riqueza, leva exército, leva trono, leva fama, leva autoridade, Senhor, leva tudo embora, pode tirar tudo de mim, Senhor, mas não retire de mim a tua presença. Deixa só a tua presença, Senhor. Mais nada. Não precisa ficar um burrinho para mim sair voltado. Não precisa de nada. Mas não retire de mim a tua presença. Glória a Deus, aleluia. O Dalet, aquela capa usada pelos judeus, eles têm na ponta, na diagonal, 5 pontas ali. Aquelas 5 pontas, 5 cordinhas, 5 barbantes. São 613 no total, e aquelas 5 na ponta ali, elas representam duas coisas: as leis de Deus, o Pentateuco, e aquelas 5 pontas também representam como se fossem os 5 dedos de Deus, representando a mão de Deus sobre a vida do dono daquela capa. Então o cara que usava aquele talit, ele tinha a mão de Deus sobre ele. Ele entendia dessa forma, ele cria assim. Aí você fala assim: pô, Davi é legal, chega, Saul está dormindo, ele não mata Saul, ele corta um pedaço da capa de Saul e vai embora. Que pedaço tu acha que Davi cortou? As 5 pontas que representavam a presença de Deus na vida dele, antes tivesse matado, gente. Antes tivesse matado. Davi tinha tanta ciência do valor da presença de Deus, que ele deixa o inimigo vivo, mas aquilo que representa Deus ele leva embora. Então ele vai oferecer as opções. Então vamos lá? Primeiro ele ensina, apresenta Deus, apresenta a lei de Deus. Segundo, ele mostra através da sua vida. Terceiro, ele oferece as opções. Ó, tem opção. Deus não é obrigação para ninguém. Ah, mas Jesus morreu na cruz, sofreu tudo isso para quê? Para se tornar uma opção. O mundo tem o direito de não querer, e tem pessoas que vão para o inferno simplesmente porque não querem, só porque querem. É uma escolha, é uma opção. E por último, ele abre para o povo aquilo que é negociável. Ele vai dizer: pessoal, escolham quem vocês vão servir. Se vocês quiserem conversar sobre o Deus de Israel, eu estou aqui. Agora eu e a minha casa não tem conversa. Eu e a minha casa não tem negociação. Eu e a minha casa, como diz aí fora, não tem desenrolo. Eu e a minha casa, independente da sua opção, independente do que você escolher, a minha casa está ensinada, a minha casa viu o exemplo, a minha casa viveu experiências com Deus, a minha casa está selada contra o inimigo, a minha casa está guardada pelos anjos do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não é só uma frase de efeito, não é só uma frase bonita, é a conclusão de um trabalho.
acima de tudo, que Deus é alguém que deve ser servido. Agora sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu sei quem é o Senhor, e a minha casa também sabe. Maravilha! Cuidado com as opções. Por que eu investi tanto tempo falando para você a respeito das opções que Josué apresenta? Mostra. Porque essas opções, elas não deixaram de existir. A tarefa do diabo não mudou. Você sabe por quê? Porque o time que está ganhando não se mexe. Até hoje, Satanás apresenta opções que fazem pessoas trocarem uma vida eterna por um momento na terra. Até hoje, Satanás apresenta ídolos que fazem com que pessoas fiquem em casa, prostradas. Ah, evangelista, mas o crente não tem estátua em casa. Não. Mas talvez no programa de TV possa estar tomando o lugar de Deus, e tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Talvez o celular está tomando o lugar de Deus, e tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tem pessoas apegadas a deuses que não podem fazer nada mesmo, nem no engano, mas estão presas. E o diabo está o tempo todo preparando, gente. O tempo todo. A oferta, ela não muda. Você pensa comigo. Imagina um bife. Ele está em jejum, vai passar uma feita agora. Imagina um bife. Contra filé. Deixa o bife quieto, não se envolve. Lá cozinhar na sua casa. Imagina um bife. Contra filé. Aquela gordurinha. Não, gente, não é Deus não, é o bife. Aquela gordurinha. Imagina. Lindo, grossinho assim, tamanho de grelha. Só que a carne está podre. Mas você pega uma frigideira antiaderente e joga um fiozinho de azeite. Pega um pouco de manteiga para não queimar o azeite e joga imediatamente por cima. Deixa dar aquela refogadinha, aquela manteiga derreter. Aí você pega esse bife, joga ele naquela frigideira. Não se preocupa com a fumaça, vai dissipar. Joga ele naquela frigideira. Deixa ele pegar uma corzinha do lado e vira. Aí você joga um pouquinho de sal na parte de cima e deixa dourar a parte de baixo. Você vira e joga mais um salzinho. Aí agora você pega uma cebolinha e você corta uma cebola em rodela, sabe? Em cima daquele bife. Pega 3, 4 rodelinhas de tomate, já no finalzinho. Pega 3, 4 rodelinhas de tomate, coloca no entorno ali. Joga um pouquinho de orégano, não joga muito porque senão sobe um cheiro forte. Joga um pouquinho de orégano. E aí você vem com a pimentinha com vinho, você vem com um temperozinho baiano e joga ali por cima com um fogo médio e deixa ele grelhar. O cheiro vai subir. E sabe o que acontece? A essa altura, você está com a boca tão cheia d'água que você já esqueceu que o bife está podre. Sim ou não? Esqueceu ou não esqueceu? Você já está salivando tanto que você já esqueceu que a carne está estragada. É assim que Satanás faz. Ele inventa o bom, ele cria uma aparência, mas a carne está podre. Não muda o fato da carne estar estragada. Ah, mas eu tenho tempero árabe, não me interessa, está podre. E o diabo tem derrubado o crente assim. Ele enfeita, ele bota cheiro, ele bota uma linda aparência e chega até mexer com o sabor. Corre o risco até de você conseguir comer. Só vai fazer mal quando tiver no estômago, quando não tiver mais nada que você possa fazer. Cuidado. As ofertas do inimigo não são feias não, gente. Feio é o que botam para ele. Todo respeito a outras religiões. Mas eu acho aquele negócio feio.
Eu tenho para mim que se eu esperasse ser adorado, chegasse em esquina, visse um punhado de farinha, um charuto molhado e particularmente eu, tá, gente? Particularmente eu ia olhar para aquele negócio e falar, sai fora, rapaz, sério, eu, hein? O cabra na minha casa, sai para lá. Mas preste atenção, o que ele oferece para nós, a nível do mundo, é vistoso, é convidativo, pode ter cheiro bom, pode ter uma linda aparência, mas está podre. Agora sim. Agora sim. Eu já sei quem é Deus. Já apresentei para minha família quem é Deus. Já mostrei o que Deus faz. Já apresentei a lei de Deus. Já deixei claro que não é de qualquer maneira. Já ofereci as opções. Já dei o exemplo. E já deixei claro que Satanás age com inteligência e astúcia quando ele vem para tentar nos seduzir com as ofertas do mundo. Agora sim. Faz para o seu irmão. Lá. Faz para ele. Vai, gente. Agora sim. Agora sim. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora sim. Agora você e a sua casa servirão ao Senhor. Cuidado com frase de efeito. Frase de efeito só tem efeito se tiver atitude antes. Que Deus abençoe.